Olá, quarto ano! Vamos então a mais uma aula de geografia. A gente vai continuar a nossa revisão de geografia, não acabou não, viu? A gente falou sobre bastante coisa, né, durante as nossas aulas de geografia aí. Então a gente vai continuar a nossa revisão, lembrando que nós estudamos, tá? Para que nas próximas aulas a gente possa fazer a finalização aí e seguindo aí com o nosso conteúdo, né? Então vamos lá. Continuação da revisão, lá das páginas 33 e 34. Na página 33 e 34 tem toda uma listinha lá de tudo que nós estudamos. Então a gente vai ver aqui rapidinho essa listinha. E aí, se não tô lembrando muito bem desse conteúdo aqui, vocês podem voltar lá no livro para fazer a leitura, ok? Então não deixem aí ficar dúvidas, façam a leitura que é importante para vocês. Vamos lá. Continuação das páginas 33 e 34. Na última aula de geografia a gente falou aí sobre os povos indígenas, né? Os povos indígenas, eles acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e o manejo florestal, além de manter uma relação de respeito com a natureza. Cerca de 4,4 milhões de africanos foram trazidos como escravos ao Brasil pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar e no café. A gente já contou, falamos um pouquinho da história aí dos povos africanos que vieram para o Brasil. Então vocês devem estar bem lembrados disso, né? Eles vieram aí como escravos pelos europeus para trabalhar nessas áreas econômicas e aqui eles se instalaram, misturando a cultura, né? A cultura de outros povos, fazendo aí com que ocorresse a miscigenação, né? A cultura afro-brasileiro, a mistura de povos, e nós temos aí também uma cultura deles, eles deixaram cultura para nós também. Então isso aí foi uma grande história que fez aí com que esses povos tivessem hoje nos livros de história, de geografia. Então é bem interessante que vocês procurem as informações sobre conhecimento dos povos do passado, certo? Então, continuando a nossa revisão aí, o que nós temos mais? No Brasil, os povos africanos, eles não aceitavam passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo da luta desses povos foram os quilombos. Nós estudamos sobre os quilombos lá em História de Rondônia, lembra? O que são os quilombos? Eram locais onde os povos africanos, eles se instalavam após fugirem de seus chefes, né? Eles começavam esses locais eram concentrados bem longe dos seus líderes, para dentro das matas mesmo, para dentro das florestas, e aí nesses locais eles se instalavam também ali a sua família, e aí eles também organizavam para libertar outros escravos, certo? Nesses quilombos tinham regras, né? Essas regras tinham que ser o quê? No caso, eram regras rígidas e tinham que ser obedecidas. Caso não fossem obedecidas, essas pessoas elas podiam acabar morrendo. Os africanos, eles contribuíram também para a cultura brasileira em uma enormidade de elementos de dança, religião, culinária e da música. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar, muitos povos vieram para o Brasil e ajudaram a formar o país. Os primeiros grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e, posteriormente, no século XIX,
os japoneses. Então, olha só como a mistura dessa população fez aí com que originasse, né, a mistura de culturas que nós temos hoje. Então, essa aí foi a revisão de tudo que nós vimos até o momento durante as nossas aulas de geografia, ok, meus queridos? Então, aí, este é o conteúdo. Nós temos aqui uma imagem representando para vocês, né? E aí, por fim, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, quarto ano! Vamos então a mais uma aula aí de Geografia Regional. Na nossa aula aí de Geografia Regional, Geografia de Rondônia, a gente vai dar continuidade no nosso assunto, falando sobre a integração de Rondônia e o Brasil, ou seja, qual a ligação entre Rondônia e o restante do estados, hein? Falamos aí sobre comunicação. Falamos que a comunicação ela é um meio, pode ser considerado um meio de transporte muito importante para o nosso estado e que evolui bastante ao longo do tempo, não é verdade, quarto ano? Então esse foi um assunto que nós vimos durante a nossa aula anterior. Nós vamos também ver agora sobre o transporte. Gente, se vocês imaginarem como é que é feito o transporte, o trajeto das mercadorias, bom, não é um trajeto muito simples não. Hoje nós temos vários tipos de transporte. Nós temos o transporte pelas estradas, transporte aéreo e o hidroviário, que ainda é muito recorrente em nosso estado e muito importante também. Vamos lá então, páginas 18 a 23 aí do livro de Geografia de Rondônia, ok? 18 a 23. E aí nós vimos esse mapa aí na nossa última aula de Geografia de Rondônia, como atividade também que eu passei para vocês, pintarem lá, né, localizando lá onde está o nosso estado. Aí a correção da página 20, né? Na página 20 é essa sequência assim, né? Onde é que está localizada aí ao norte do nosso estado? O que está localizado ao norte? O que está localizado ao sul? Então nós temos lá a Amazonas, Bolívia, né? Onde está localizada a leste, a oeste, Mato Grosso, Bolívia e Acre. Então era assim que era para vocês fazerem lá na página 20. Fazerem a rosa dos ventos, desenhar a rosa dos ventos, centralizar essa rosa dos ventos no mapa do estado de Rondônia ou no mapa do Brasil, em qualquer mapa aí, centralizando aí nosso estado e vendo onde é que está localizado aí os outros estados, a sentido leste, oeste, norte, sul, certo? Então essa aí é a correção da página 20. Vamos relembrar o que a gente viu na nossa aula anterior sobre a integração entre Rondônia e o Brasil, né? Nosso estado ele faz limite com outros 3 estados e um país, sendo eles Amazonas, Mato Grosso, Acre e o país Bolívia, no qual esses limites eles são muito importantes para a integração, ou seja, comunicação de Rondônia com todo o Brasil e com a América do Sul, pois eles são a porta de entrada e de saída para outros locais, certo? O que mais que nós vimos aí? Os sistemas de comunicação, e transporte em Rondônia. Rondônia liga-se com as outras unidades federativas e o restante do mundo por meio de um sistema de telecomunicação composto por empresas telefônicas, emissoras de televisão e de rádio, mas também liga-se para outros locais por meio de um sistema de transporte, não é verdade? Nosso estado ele está cada vez mais se modernizando. Isso só confirma o crescimento de Rondônia. Então a gente vai ver um texto
Esse texto, ele é um texto de um site, né, de internet, onde ele vai descrever como é que é o processo de transporte de mercadorias, como é que é feito o processo de transporte de mercadorias dos grãos aí para o nosso estado. Nós temos aqui o mapa, esse é o mapa, né, rodoviário aí do nosso estado. Então ele, olha só como é interessante, né? Através das fronteiras é feito esse transporte e através das principais rodovias, né, e BRs também, as ROs e as BRs também, é feito esse processo de transporte, mas é só através aí dos meios rodoviários? Não, hidroviário também. O sistema de transporte em nosso estado, ele vai usar todos os meios aí de transporte, hidroviário, rodoviário, aéreo, então vai ser um processo bem longo aí. Agora a gente vai ler uma parte dessa reportagem. Se vocês quiserem acompanhar também, lá no site do G1, vocês podem colocar: hidrovia é o principal caminho de exportação de soja na região norte, ok? Vamos ler um pouquinho esse texto aí, que ele vai falar um pouquinho de como é que é a viagem dessas pessoas que fazem esse transporte de mercadorias. A região sul de Rondônia é a principal produtora de soja do estado. É também a passagem para os grãos que vêm do Mato Grosso. Durante a safra, centenas de caminhões carregados com soja percorrem a BR-364 até chegar a Porto Velho, para escoar a safra pela hidrovia do Rio Madeira. É uma viagem cheia de desafios, a começar pela situação das rodovias, onde se vê buraco nos dois lados da pista, obrigando os motoristas a reduzir a velocidade. Quando os caminhões chegam a Porto Velho, a soja ela é descarregada e os grãos vão para as barcaças graneleiras. A viagem dura mais de 2 dias no caso, cerca de 55 horas. As barcaças descem do Rio Madeira, depois o Rio Amazonas, até chegarem ao município de Itacoatiara. A empresa, né, no caso mostrado na reportagem, ela recebe por semana 40 mil barcaças, cada uma delas com 2.000 toneladas de soja. Uma máquina suga os grãos e deposita as esteiras que vão direto para os armazéns. Aí a soja, né, a partir desse momento, a soja ela é transportada em navios de até 220 metros. Duas boias ajudam a embarcação a ficar parada enquanto a soja é carregada, o processo que chega a demorar até 4 dias. Um deles vai levar 40 mil toneladas de farelo. De Itacoatiara, o navio percorre o rio Amazonas até a sua foz no Oceano Atlântico e de lá vai para a Ásia e Europa. Nós estamos a 600 milhas do oceano. Do oceano até os portos de destino levam em torno de 20 dias, conta Jean de Santos, supervisor de operações. Uma das vantagens desse trajeto é o tempo de viagem, que é reduzido em até 6 dias em relação aos portos do sul do Brasil. Então ele fez uma comparação, né, da viagem daqui do norte para a viagem do sul aí. Então olha como é que é o processo de viagem aí, né? Não é tão fácil não. Vem sendo transportada aí pelo caminhão, é descarregado, vai para a embarcação para outro local, vai para o navio até ser distribuída aí para outros locais. Então olha como é um processo bem longo, né? Demorado aí, se não houver no caso rápido, no caso se não houver nenhum problema, mas pode ocorrer problemas, como no caso foi falado aí das estradas, que ocorrem o que? A lentidão devido aos buracos que tem bastante ao longo do caminho aí, certo? Então esse é um sistema de
transporte aí que acontece em nosso estado. Nas nossas próximas aulas a gente vai conhecer um pouquinho mais de como aí que acontece aí durante esse trajeto, durante essa viagem, certinho? Vocês vão fazer as páginas 22 e 23 de Geografia de Rondônia. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Oi, oi, quarto ano, estamos começando mais uma aula de matemática, hoje, dia 16/7, e a gente vem aí com o conteúdo de as tabuadas e os múltiplos, tá bom? As páginas que nós estaremos realizando serão as páginas 50, 51, 52 e 53, mas professora, tanta página assim, não se preocupe, a maior parte dessas páginas são apenas explicações, mas nós precisamos fazer o que nessas páginas? Colocar a data do dia 16/7, tá bom? Então bora lá começar a nossa aula. A gente tem aí na página 50 o troca de ideias. Geraldo tem uma granja e vende embalagens com meia dúzia de ovos. Já sabemos que meia dúzia são 6, tá bom? Vamos relembrar como representar o total de ovos por meio de uma multiplicação. Então a gente tem aqui, ó, quantos ovos nós temos aqui? Ovos nós temos aqui? 0. Então nós temos a representação de 0 vezes 6, que é igual a 0, né? Tranquilo, nós já estudamos a multiplicação por 0. Agora nós temos aqui, ó, 1 vezes 6, nós temos 6. Aqui nós vamos ter 2 vezes o 6, que é igual a 12 ovos. Vamos ter 3 vezes 6, que é igual a 18 ovos. É simplesmente a nossa multiplicação, mas ela está aí representada através aí dos ovos, né? 4 vezes o 6, que é igual a 24, o 5 vezes o 6, que é igual a 30, 6 vezes 6, que é igual a 36, o 7 vezes 6, que é igual a 42, o 8 vezes 6, que é igual a 48, observando que ele vai aumentando sempre de 6 em 6, tá bom? Aí o 9 vezes 6, que é igual a 54, e o 10 vezes 6, que é igual a 60. Aí a gente observa, que nem eu acabei de comentar, que os ovos foram contados de 6 em 6. A gente pode representar a quantidade de ovos em cada caso por meio de uma tabuada. Em vez da gente contar 1, 2, 3, 4 até 54, a gente simplesmente observa cada tem 6. E quantos grupos nós temos aqui? 9. Então é 9 vezes 6. A gente já trabalhou essas questões, né? Então nós vamos observar assim, que os números 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60 são os resultados da multiplicação de 6, né? Todos esses números aqui, o 0, 1 até o 10. E formam uma sequência numérica chamada sequência de múltiplos de 6. Então, todos esses resultados da nossa tabuada do 6, eles são múltiplos de 6. Então, observa assim, todos os resultados de tabuada, por exemplo, todos os resultados da tabuada do 2 são múltiplos de 2, tá bom? E assim, da mesma forma, aqui na tabuada do 6. A gente vem fazendo uma atividade muito básica inicialmente aqui na página 52. A gente vai trabalhar calendário, lembra? Trabalhamos. A gente tem a primeira questão aqui, observe os dias no mês de junho de 2019. Letra A, muito fácil, não admito que erre. Sabe por que eu não admito? Porque a gente tem uma musiquinha que a gente canta aqui na escola dos dias da semana. Então a letra A está perguntando o seguinte, quantos dias há em uma semana? A gente canta a musiquinha, 7 dias a semana tem. Então a gente já sabe aqui que são 7 dias, né? Não admito o erro. Letra B. Preencha a tabela
com a quantidade de dias em relação ao número de semanas, tá bom? Então aqui nós temos as semanas e aí a quantidade de dias. Uma semana a gente já sabe que tem 7 dias. E 2 semanas vai ter quantos dias? A gente vai trabalhar aí, ó, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Porque em vez da gente somar 2 semanas são 7 mais 7. Em vez de a gente trabalhar assim 7 mais 7, e no caso aqui do 3, 7 mais 7 mais 7, a gente vai trabalhar a multiplicação, já que é esse conteúdo que a gente está realizando. Então aqui a gente vai tomar como base inicial o 7. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. E aí para todos eles, pausa aí e realiza. Voltando aqui, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28 e 7 vezes 5, 35. E aí, acertaram? Eu espero que sim. A gente tem a letra C. Em que dias caem as sextas-feiras do mês de junho de 2019? Então, a gente só tem que olhar aqui, o sexta-feira. Tá perguntando em que dias? A gente tem o 7, 14, 21 e 28. Muito tranquila essa pra gente realizar, né? A letra D tá pedindo o seguinte... Eles são múltiplos de qual número? A gente já tem eles aqui. Vamos observar, ó, 7, 14, 21 e 28. Eles estão aqui. E como que a gente realizou esse aqui? Foi multiplicando por 7, não foi? Foi 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Então, esses aqui, que tá do 7 ao 28, eles são múltiplos de qual número? Exatamente, do número 7, já que a gente multiplicou aqui 1 vezes 7, 2 vezes 7, tá bom? Que nem foi falado, todos os resultados de uma multiplicação, a gente vai tomar como base o número que foi sempre multiplicado, que nesse caso aqui foi sempre o 7. A gente tinha número 2, determine o resultado das multiplicações a seguir. Então, a gente tem aí a multiplicação por 0, a gente já sabe realizar tranquilamente. Então, pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem que todos eles possuem como resultado 0. Como é que você vai multiplicar um número por 0? É 0, né? Então, a gente tem um pontinho aqui. O que você observa em relação aos resultados das multiplicações por 0? Muito claro, né? Todos os resultados são iguais a 0. A gente tem aí a número 3. Use palitos de picolé ou bolinhas de papel para representar sobre sua mesa os resultados das multiplicações por 7. Em seguida, complete o quadro com os resultados obtidos. Então faz o seguinte, gente, vocês vão separar em grupos, aqui que nem lá dos ovos, tá bom? O 0 vezes 7 a gente já sabe que é 0. O 1 vezes 7 a gente já sabe aí que é 7. Agora o 2 vezes 7 você vai separar 2 grupos de 7 e aí você vai contar para ver quanto que dá. O 3 vezes 7 separa 3 grupos de 7 e conta para ver quanto que dá. Assim para todos eles, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem o 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 28 aqui, 35, 42, 49, 56, 63 e aqui nós temos 70. E aí, acertaram? Não pode usar calculadora não. Vamos lá, número 4. Observe a figura plana que Gabriel construiu usando palitos de picolé. Quantos palitos de picolé são necessários para construir 9 figuras iguais a essa? Use palitos de picolé para calcular. Se você tiver, né, aí você utiliza. Mas se não tiver, a gente usa simplesmente nossos conhecimentos, que nós já temos bastante. No 4º ano, a gente já tem muito conhecimento. Inicialmente, a gente vai observar aqui quantos palitos de picolé ele utilizou para fazer essa figura. Vamos contar, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usou 8 palitos de picolé. Aqui tá perguntando o seguinte:
quantos ele vai utilizar para fazer 9 figuras iguais a essa. Então, ele vai utilizar 9 figuras com 8. Vamos fazer a combinação. Quando trabalha a combinação, a gente tem 8 vezes 9 ou 9 vezes 8, não importa a ordem, a gente já viu isso. São 72 palitos, tá bom? E aí, acertaram? Eu espero que sim. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí, relembrou os calendários, né, dias da semana. Trabalhamos também o zero na multiplicação e também a contagem. Na próxima aula a gente vem continuando as nossas atividades. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então olha só, hoje na nossa segunda aula dessa semana eu vou revisar com vocês. Então galera, conteúdo do capítulo 4 aí, Special Occasions, que são as estações do ano. Lembra as estações do ano que eram 4? Cada estação do ano demora aí 4 meses para terminar. Então nós vamos revisar cada uma delas hoje, assim como também o weather, que é o clima, que hoje, antes de falar de estação do ano, eu falei um pouquinho sobre clima, como que o dia está, lembra que eu expliquei para vocês a estrutura? Então, vamos dar uma revisadinha em alguns vocábulos também. Let's go? Então, vejam só, essa imagem aqui eu trouxe para vocês porque quando a gente pensa em summer, coloca isso no Google, summer, vai aparecer um monte de imagens de praias, beach. Então olha só, vocês, não sei se todos vocês tiveram aí a oportunidade de viajar para praia. Como eu sei que nós não temos aqui, não é algo que a gente tem na nossa região, então eu trouxe o que mais se aproxima disso, que é uma imagem de um clube. Possivelmente esse dia era um dia que estava bem sunny and hot. O que é sunny, galera? Ensolarado, e hot, quente, tá bom? Lembra que eu falei que os vocábulos do clima também ia ser revisado hoje? Então, sunny, ensolarado, hot, quente. Normalmente isso acontece nos dias dentro da estação do ano, que é summer, verão. Muito quente essa época. Já essa época aqui, chamada de winter, é o inverno. Como que eu posso descrever um dia de inverno? As 3 palavrinhas aí que eu posso utilizar para descrever: cold, que é frio, snowy, quando tem neve, e cloudy, no caso eu coloquei nublado porque normalmente quando tá nublado não tá tão quente assim. Normalmente, eu não disse que é sempre, às vezes acontece, principalmente na nossa região, que é uma região aí que não tem tantos ventos assim, fica um pouquinho abafado aqui na nossa cidade, quando fecha o tempo. E assim, quando eu digo que não é aquele tempo de chuva, só tá nublado, fica um pouquinho abafado, mas tudo bem. Normalmente em outros lugares, quando fecha ali, não tem muito sol, fica um dia um pouco frio, então nublado também faz parte, winter, tá bom? Já essa imagem bem bonitinha, cheia de flowers, é da estação do ano chamada spring. Spring, que é a primavera, que é onde as árvores aí florescem, as plantinhas, tudo fica bem bonito. Então, como que eu posso descrever isso? Eu vou descrever isso como um dia caloroso, que é warm. É um calor, gente, que não é aquele de matar igual o verão não, tá bom? É um calor suportável, é um dia agradável. É um dia que eu posso chamar de caloroso, não um dia quente, ensolarado, tá bom? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Essa estação do ano chamada de fall é o outono, tá bom? Acontece aí normalmente depois de primavera, porque as folhas e flores e tudo que era bonito floresceu. Depois disso, acontece que elas vão secar e vão cair. E aí, isso que marca muito a estação outono, que é as folhas secas que caem bastante. E eu posso chamar também
normalmente os dias são assim, tá bom? Windy e rainy. É só pesquisar. A estação do ano outono, ela contempla aí esses climas que acontecem bastante vento e tem bastante chuva também. Então, entendido isso, eu espero que sim, eu trouxe uma imagem de um exercício que tinha no livro de vocês. Porque quando a gente fala de estação do ano, a gente acaba falando do tema de natureza. E como natureza, eu trouxe aqui esse exercício que tem uma árvore, para vocês verem como que é para a natureza as estações do ano. Então, observem. A primavera está aqui, para mim, na minha opinião, a mais bonita de todas, que fica cheio de flores, as folhinhas verdinhas, muito bonitinho, não é? Mas aí vem o verão, já não tem flores, a folha está um verdinho mais escuro, o sol ali está, ó, pegando forte em cima, a árvore resiste por bastante tempo, 4 meses dura a estação do ano, e por fim, ó, já queimou foi tudo, as folhas secaram, chegou a vez do outono e começa a cair folhas. A árvore fica seca, não é que ela esteja morrendo, é apenas o processo da estação do ano. A árvore secou, folhas caíram, vem a estação do inverno. Parece até filme de terror, teacher. É, gente, faz parte da vida da árvore, ela tem todo esse processo, tá bom? As folhas caem, ela fica um pouquinho feinha assim mesmo, mas em seguida vem a estação mais bonita dela, que é a primavera, tá bom? Ficou claro isso? Eu espero que sim. Por quê? Porque agora vocês vão fazer um exercício no caderno de vocês. Vou colocar o cabeçalho e colocar esse enunciado que diz assim: Draw the trees according to the season below. Vocês vão desenhar árvores de acordo com as estações do ano. Teacher, eu posso pegar aquele exemplo que você mostrou? Pode, só que aquele exemplo que eu mostrei era uma árvore dividida aí, né? Cada quadradinho dela, cada pedacinho dela era uma estação do ano. Aqui você vai ter um quadrado inteiro para desenhar uma árvore aqui dentro na estação winter, que é o inverno. Então você vai desenhar a árvore completa no inverno. Aqui no verão, vai desenhar ela completa no verão e vai pintar também, tá bom? Não tem como eu corrigir, cada um tem a sua forma de desenhar, pintar do mesmo jeito, cada um pinta do seu jeito, contanto que sigam as orientações, tá bom? Falei um pouquinho da natureza da árvore, como que é esse ciclo, então espero que vocês respeitem isso e façam de acordo com as informações que obtiveram aqui hoje, combinado? Então, conteúdo revisado sobre estações do ano e clima. A gente se vê semana que vem, galera. Bye, bye!